Sem Ursos, No Beers, filme Jafar Panahi está na Mostra de Cinema de São Paulo que acontece até o dia 2 de novembro. Filme esteve no Festival de Veneza. Vou quebrar um pouco o protocolo. Jafar Panahi ele não pode sair do país e não só isso, como ele está preso junto com outros diretores do Irã. E acompanhar toda a história, poder conhecer um pouco da história dele. Recentemente, esse é o segundo filme que eu assisti dele e até mesmo ver a homenagem que Veneza fez em deixar uma cadeira vaga com o nome dele ali como uma forma de protesto. Eu não sei se todas as vezes que o filme dele teve esse espaço, essa cadeira, mas como uma forma de protesto, como uma forma mesmo eh, de homenagear o diretor. Acabei me interessando bastante pela obra dele, já tinha um filme dele, tinha tido um, agora é o segundo. Então, o diretor bem interessante para se acompanhar, um diretor internacional muito interessante para se acompanhar. A assinatura dele é única e fica a dica, vamos falar sobre o filme, fica até o final para você acompanhar um pouco sobre essa história incrível que ele conta aqui no filme, que o diretor conta para nós. Bom, então Sem Ursos está na mostra, vai até o dia 2 de novembro, esteve no Festival de Veneza, ganhou prêmios em Chicago, e o filme acompanha duas histórias paralelas que se conectam com o diretor, com o próprio Jafar Panahi, que além de direção, ele também é o ator. A primeira história acompanha um casal que está buscando sair do país, estão procurando um passaporte falso como uma forma mesmo de poder sair do país em que eles se encontram. E esse jovem casal são personagens de um filme são personagens de um filme realizado pelo Jafar Panahi que está em uma vila na fronteira do país e lá tem todo um drama da comunidade, pois Jafar Panahi tirou uma foto de uns jovens, ou supostamente ele tirou uma foto de dois jovens, os quais não poderiam estar juntos, e devido a todas as tradições, aquela jovem ela estava comprometida desde quando ela nasceu, desde que foi cortado o umbigo, o, cordão umbilical, desde que foi cortado o cordão umbilical, ela estava comprometida a um outro homem de uma outra família, e então ela não poderia ficar com o jovem, e o diretor ele precisa lidar com esses dois dramas, com diversos dramas, mas o diretor ele une essas duas histórias, ele tentando gravar um filme na fronteira desse país, enquanto que os atores, toda a sua produção está do outro lado dessa fronteira gravando o filme, e além do mais, esses dois jovens atores, na vida real também eles estão em busca de conseguir um visto, e a outra história é justamente tentar livrar toda essa comunidade que é completamente supersticiosa, completamente tradicional nas suas crenças, e em querer mesmo saber se aquela menina, aquela jovem que estava comprometida, estava com outro rapaz, já que tem provas oculares. Bom, Jafar Panahi, ele faz um filme bem diferente do que eu já tinha visto. Esse de fato é eu posso dizer, esse de fato é um documentário híbrido, é um filme híbrido, né, que mistura documentário e ficção. Para mim, não tem como não ser, porque afinal de contas, o diretor ele une histórias reais dos próprios personagens para contar no cinema. E além do mais, ele expõe todo o dia a dia desses personagens, ele expõe todos os problemas que os personagens sofrem, que eles estão enfrentando no seu próprio país. Então ele faz meio que ele faz uma metalinguagem, ele conta no seu cinema, o seu cinema conta sobre, ele faz o cinema dentro de um cinema, uma história dentro da história, dentro da história, e tudo com base na própria vida real, na vida dos próprios personagens. Na primeira história, a produção do seu filme está no outro país, gravando um filme no qual um homem e uma mulher buscam passaportes falsos para poder sair
Só que o problema é que eles querem sair juntos, eles precisam sair juntos, né? E o amor deles é forte, e só que eles já estão, de certa forma, cansados de ficar lutando todo esse tempo para poder sair do país e poder sair de toda essa opressão. O filme mostra toda essa equipe de filmagem tentando fazer esse filme sem a presença do diretor, Jafar Panahi, que está do outro lado da fronteira. E sobre essa história desses personagens, os dois tem uma revelação. Um deles conseguiu o passaporte e o outro não. Só que o problema é que o amor era tão forte que os dois querem ir juntos. Na verdade, que quem conseguiu o passaporte quer ir junto. Só vai esperar até que vá junto com o outro devido ao seu amor. Então há uma certa necessidade. A conexão entre os dois é mais forte do que a própria opressão. E é até mais interessante quando puxa para o lado de que sozinho você não consegue, sozinho você não tem forças suficiente. É necessário você ter uma companhia para lutar junto, para 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 um apoiar o outro, para que os dois tenham forças para aguentar toda essa opressão. É algo bem interessante, que de fato é um amor muito forte que é mostrado ali. E acompanhar essa história, a vida real dos próprios personagens, dos atores, nesse filme sobre o filme, sobre o filme, sobre o filme, história sobre a história sobre a história, mostra mesmo o dia a dia em que eles têm que enfrentar, que eles buscam é, a história em que eles buscam, o objetivo que eles buscam traçar. E o mais interessante, e que diz muito sobre a assinatura do diretor, é que ele acompanha um filme documentário é, híbrido, né, ficcional, mas retratando muito sobre a realidade, que puxa essa questão do documentário e traz essa ficção com um pouco de esperança. Só que o mais interessante é que eu não sei motivo, razão, circunstância, eu não sei, eu acho, se dá uma certa redundância, mas ele consegue fazer esse filme, consegue jogar uma esperança, mas uma esperança morta, uma esperança ele joga uma esperança, ele joga um ar mesmo é, é, de esperança para a narrativa, mas devido a todas as dificuldades, devido a todos os problemas, é quase uma esperança morta. Mas o que é mais interessante do que você simplesmente jogar tudo para o ar e viver do que se tem, é justamente você ter uma esperança, por mais que você saiba que é quase impossível. Então é algo muito pesado, é algo muito real. É tão real, que se torna tão pesado, tão forte, e que de forma alguma acaba sendo uma própria manipulação do diretor de contar essa história. É basicamente uma biografia, uma retratação da vida real. E do outro lado, ele está nessa fronteira, ele ele não pode sair do país, só que nessa fronteira tem uma possibilidade, tem uma brecha para ir para o outro lado, e que mostra um pouco dessa indagação, mostra um pouco dessa questão do diretor de sair ou não do país, de ir para o outro lado ou não, se ele fica no seu próprio país ou ele vai. E enquanto isso, nessa vida em qual ele se encontra, ele está ali de aluguel, tem o dono da casa, que é muito engraçado, que acaba gerando uma grande parceria, uma grande amizade com o Jafar Panahi, até mesmo quando ele pega uma câmera para filmar o casamento. Inclusive ele fala mal do vizinho, ele não sabe mexer na câmera, liga e desliga, acaba falando mal do próprio Jafar Panahi, dá os momentos engraçados, os momentos muito gostosos de acompanhar, que deixa até a dúvida: será que isso foi gravado? Será que isso aí foi o acaso? De fato isso aconteceu? Porque foi muito engraçado, foi tão natural que é difícil imaginar que isso tenha sido organizado, tenha sido orquestrado, entende? Enfim, e aí do outro lado nós acompanhamos ele nessa vila tentando fazer o seu cinema com o outro lado,
conviver com esse dono da casa no qual ele reside, não está passando esse tempo, só que aí ele precisa, só que ele acabou se envolvendo em um problema, ele acabou tirando uma foto, ou supostamente ele tirou uma foto, em todo caso viram ele tirando uma foto de dois jovens que estavam juntos, os quais não podiam estar juntos, e que aí vira uma grande dor de cabeça, afinal de contas ele é sediado por todos os moradores dessa cidade em busca de ver essa foto, busca de ver essa jovem e o rapaz, os quais não podiam estar juntos. E Jafar, por uma forma até mesmo tentar não se envolver, por não acreditar, né, sobre essas superstições, sobre todas essas crenças, todas essas tradições, ele busca se esquivar, mas todo o assédio, toda a opressão, toda a pressão da própria sociedade dessa vila em tentar seguir ali as tradições, por mais que sejam tão antigas, por mais que sejam tão ilógicas, uma jovem acabou de nascer e o cordão umbilical, e ao cortar o cordão umbilical, foi comprometida para um outro rapaz, desde a sua nascença, o destino completamente sua vida sendo completamente pré-estabelecida, sem saber se ela vai estar viva, sem saber se ela vai gostar ou não. E isso devido a todas as superstições, devido a todas as crenças dessa cidade, que é bem interessante a questão do no bears, sem ursos. Afinal de contas, tem toda uma superstição da própria vila à noite ter a presença de ursos, mas não tem ursos, é só superstição. É bem engraçado. E acompanhar essa batalha, essa opressão da própria vila, cercando Jafar Panahi de todas as formas, buscando até mesmo fazer com que ele prometa de que ele está falando a verdade, só para seguir as tradições, só para seguir as superstições, independente do que o Jafar Panahi acredita ou não, até mesmo por ele não ser dessa vila. Enfim, e até mesmo o destino fatal que tudo isso gera. Então, tem todos esses problemas que acabam sendo tratados, acabam sendo mostrados nesse filme, a questão dessa esperança morta, dessa realidade completamente triste que os personagens, em que esses personagens, essas pessoas da vida real enfrentam em tentar sair do país em busca de passaportes falsos, para sair, né, de uma opressão, para poder serem livres, mais livres estando juntos, buscando ter esperança juntos e sem qualquer passado de pano, a realidade nua e crua, do qual é cobrado até mesmo pela atriz ao diretor, que ao perceber em que estavam mentindo para ela, só para que ela pudesse ser livre, só para que ela pudesse sair dessa bolha contagiosa, ela joga e fala pro diretor, por que você fez isso? Por que você mentiu para mim? Do que adianta jogar uma esperança? Por que adianta contar para os outros de uma esperança, sendo que o sendo que a realidade é mais. Eu não lembro exatamente o que ela fala, se a realidade é mais forte, ou se a realidade não é isso, não é esperança, se a vida ela é dura, ela é bruta, e acho que me chamou a atenção, queria saber de fato o que ela falou ali, mas só pela interpretação, só por o que ela tende a dizer já algo completamente forte. Então, acompanhar esses personagens, essas pessoas tentando sair, tentando enfrentar uma luta juntos, tentando ficar juntos, sair juntos do país, do outro lado, jovens tentando ficar juntos, mas juntos, quebrar as tradições, quebrar as superstições, quebrar ali tudo o tudo que é pré-estabelecido pelos seus ancestrais, pelos antigos, só para seguir ali as tradições, só para seguir as crenças e sem se importar com os próprios sentimentos das pessoas, com os próprios sentimentos dos personagens, ou até mesmo por não dar oportunidade para eles se escolherem o que eles querem de suas vidas. Então eu acho que No Beers Sem Ursos é um grande filme, é uma grande obra. Vou buscar prestar atenção nos cinemas de Jafar Panahi. Irã tem sido
O país o país do Irã tem sido incrível poder acompanhar diversas obras, diversos diretores com histórias incríveis. E eu deixo essa incrível dica para vocês. Além de assistir No Beers, procurem o filme Jafar Panahi. No ano passado eu achei um filme do filho do diretor. Tem outros diretores iranianos também e que eles têm de enfrentar todos os dias para fazer o que eles gostam de fazer, de criar histórias, contar histórias, fazer cinema. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima. Tchau!